Muito bom dia a todos. É um dia tão bonito, início de uma semana. Vamos começar com toda a força, com todo o vigor e com toda a chutzpah necessária. Chutzpah, obviamente, chutzpah positiva. Ok? É bom ver todos vocês de novo. Já estou conhecendo a maioria de vocês entrando. Conforme combinado, vamos falar um pouco sobre a nossa reza. Tefilá. Tefilá em hebraico significa reza. E vimos durante os últimos dias que o melhor contra estresse, ansiedade, depressão, melancolia, angústia é rezar. Quando aprendemos como rezar, a importância da reza na nossa vida, a gente se sente amparado, que tem alguém que está cuidando de nós, e principalmente temos com quem conversar. Infelizmente a gente se encontra num mundo onde sempre achamos, olha, está nos faltando com quem realmente conversar. Está tudo tão superficial, ninguém tem paciência. Mas com Deus, Ele tem toda a paciência de nos ouvir. E nos ouvir 3 vezes por dia, que é a nossa reza. Mas vamos começar com uma pequena historinha. Uma história que vem desde o sagrado Baal Shem Tov, o fundador do Hassidut. Mas antes de contar a história, provavelmente vocês estão me vendo hoje vestido um pouco diferente. Eu estou usando tefilim na minha cabeça e no braço, estou usando um talit, porque na realidade essa aulinha, nossa, eu estou dando durante a minha reza. Nada melhor. E o costume, aliás, a lei é que de manhã, durante a reza, tem que usar um talit e tem que usar tefilim na cabeça e também tefilim no braço. Um dia voltaremos a explicar o que são essas mitzvot, esses mandamentos. Mas hoje vamos falar mais sobre tefilá, sobre a nossa reza. Havia uma vez um rei que fez um decreto que cada um pode fazer o seu pedido daquilo que realmente ele almeja, aquilo que ele quer, e o rei vai cuidar do assunto. O próprio rei vai cuidar do assunto. Um pensou, olha, a melhor coisa é pedir ouro. E pediu muito ouro. Outro pediu prata. Terceiro pediu um favor assim. Cada um pediu aquilo que ele precisava. Até chegou uma pessoa e fez o seu pedido. Eu quero que 3 vezes por dia eu tenha a possibilidade de conversar apenas alguns minutos com o próprio rei. Isso é o meu pedido. Não precisa de nada, nem ouro, nem prata, tudo isso aqui não me interessa. O que me interessa é poder conversar com o próprio rei 3 vezes por dia por alguns minutos. Quando o rei viu isso, falou o seguinte: aqui temos alguém que valoriza, prioriza o tempo que ele tem comigo sobre todo o resto. É para realmente dar essa oportunidade para ele. E 3 vezes por dia ele vai poder conversar comigo. E no caminho, para poder chegar a mim, que o rei se encontra nos quartos mais íntimos do palácio. No caminho ele vai passar pelos quartos onde que tem ouro, que tem prata e tem tudo. O que ele quer, ele pode pegar. Mas o mais importante, vamos dar para ele essa oportunidade de poder falar comigo. Se encontrar comigo. Isso é, segundo o Baal Shem Tov, a nossa reza. É uma hora que podemos se encontrar com Deus. E se pararmos de pensar, chegamos a uma conclusão interessante. Tudo bem, durante a reza, pleiteamos muito, pedimos muito de Deus, mas tudo aquilo é secundário, isso está no caminho. O objetivo é poder conversar
com Deus. Mas para conversar com Deus, tem que ser presente. Tem que ser presente. Tem que marcar presença, mas não apenas aparecer. Tem que ser presente totalmente. E é difícil nós e a forma como nós conduzimos a nossa vida se transportar de um minuto para o outro numa outra realidade, a realidade nossa da reza. Temos que entrar no espírito da reza. Imagina o seguinte, alguém que vai entrar para ter alguns minutos como o rei, que ele pleiteou tanto, que ele almejou tanto. E quando ele entra, ele não está nem preparado o que ele vai falar. Os pensamentos dele é sobre os outros negócios. Ele está atendendo seu celular ainda, porque tem alguns WhatsApps e alguns e-mails que ele tem que responder. Uma pessoa que entra assim no palácio do rei, para falar com o rei, sem desligar o celular. E não tanto desligar ele na prática, mas se desligar do celular. Entrar numa outra realidade, que ele está agora diante de Deus, jamais que ele pode aproveitar essa audiência que ele tanto almejou. Por isso, está escrito no Talmud algo interessante, que os grandes Hassidim, pessoas totalmente ligadas com Deus, eles iam rezar 3 vezes por dia, cada vez demorou 3 horas. 1 hora de preparo, 1 hora de reza, e 1 hora após da reza, para poder trazer aquilo na prática, traduzir aquilo para o nosso dia a dia. Assim que eles terminaram, eles começaram a próxima reza. Obviamente não cabe a nós rezar 9 horas por dia. Mas isso, na realidade, não depende tanto no tempo. Depende muito da nossa dedicação e devoção durante a nossa reza. O que é a nossa reza? Falar com Deus? Vamos se preparar antes da reza e entrar num outro clima. É a mudança da situação nossa. Agora nós não somos mais preocupados com as coisas mundanas. Agora é a hora de realmente me conectar com Deus, de tal forma que a conversa flui entre nós e Deus. Tem que fluir, porque nós somos dedicados, somos em sintonia daquilo que nós vamos experienciar. E depois da reza, nós vamos traduzir aquilo, como que nós vamos usar isso no nosso dia a dia. E durante a reza, vamos rezar mesmo. É a hora da conversa. Mas isso nos desperta uma grande pergunta. Será que é tão fácil essa mudança da situação? 1 minuto nós estamos preocupados com todos os assuntos mundanos. Tem o shopping para fazer, tem dívidas para pagar, e as escolas da criança, e as crianças na escola, e várias outras dificuldades, e tudo que nos incomoda. Nós estamos correndo, a gente não tem nem tempo. De repente, vamos entrar no espírito, diferente espírito da reza, de dedicação com Deus. E a resposta é o seguinte, sem dúvida, para poder rezar com Deus antes, temos que revelar a nossa alma. Porque quem conversa com Deus é a nossa alma. E nossa alma sempre está ligada com Deus. Só que os afazeres que nós temos, essas chamadas responsabilidades, os assuntos urgentes da vida, que realmente são urgentes somente para o nosso corpo, aqueles que predominam o nosso tempo. Por isso, antes de poder rezar, temos que encontrar e revelar a nossa alma. Priorizar a nossa alma, revelar, tirar ela do encarceramento chamado corpo. Temos que libertar a nossa alma. Assim que ela é livre, ela naturalmente almeja esse contato com Deus. E o resto é resto mesmo. Não atrapalha. Ou seja, temos um plano. O que é a nossa reza? Despertar a nossa alma
e em seguida rezar para Deus, se conectar com Deus. Por isso a palavra tefilá em hebraico não significa fazer pedidos. Tefilá significa se conectar, connection. Se atar, amarrar com Deus, se tornar um com Deus. Mas isso é possível somente com nossa alma, com pleno vapor, com toda a sua força. Ela consegue realmente se conectar com Deus mesmo. Isso é uma aulinha que tivemos hoje, que é apenas uma introdução. E essa introdução é importante, porque a maioria daquilo que nós aprendemos sobre rezas, entendemos as palavras da reza, que é super importante. Mas hoje aprendemos um pouco o que é a experiência da reza, que é diferente. Quando entramos na experiência da reza, é diferente. Agora vamos realmente entender as palavras. Porque nós somos agora aptos para entender as palavras com todo o seu poder. É igual, de uma certa forma, quando a pessoa entra no dia do sábado, não basta ele apenas declarar, agora é sábado, por isso não vou me preocupar com todas as responsabilidades da semana. Ele tem que entrar no espírito do Shabat, conforme diz a lei, como tudo está resolvido, ele não tem mais preocupação. Aquilo que ele está preocupado durante a semana não é mais preocupações para ele. Ele está numa outra realidade, aquilo para ele já não importa agora. Ele está numa realidade tão diferente. Ele está aproveitando a presença do rei. Isso é Shabbat. E o Shabbat durante todo o dia. Que um tipo de Shabbat é durante a nossa reza. É durante a nossa reza. E principalmente, recebi agora uma mensagem que eu sou elegante com tefilim. Na realidade, não é bem elegante. O talit, ela tem um grande poder. Ainda vamos ver isso aqui segundo a Kabbalah de talit. Mas é nada melhor de pegar o talit e fechar os olhos. Meditar um pouco. Meditar quem que nós somos. Qual que é a esperança de nós? Onde que a gente se encontra no mundo? Será que nós somos perdidos no mundo e espaço? Nada melhor do que um talit para resolver esse assunto. Te dá toda a privacidade que você precisa. Mas sobre isso ainda voltaremos a falar. Por isso, vamos começar agora uma série de aulas, mensagens, pensamentos do dia para fortalecer a nossa reza e aprender que não tem prazer maior de poder rezar, além de ser uma solução para tudo que nos incomoda. Temos com quem conversar e Deus tem toda a paciência de nos ouvir. Infelizmente, nós às vezes nós não achamos tempo suficiente para falar com Ele, mas Deus tem todo o tempo. Ele está falando para nós, olha gente, estou esperando, reza para mim e vocês vão ver a diferença em vossas vidas. Bom dia para todos e muito sucesso.